Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Nós teremos a nossa aula de número 16, olha só. Como objeto de conhecimento, vamos falar de fonoortografia e detalhamento, ela, a maravilhosa acentuação gráfica. Vamos lá, então, para a nossa aula. Nós vamos iniciar nossa aula assistindo a uma animação que vai ser a introdução do nosso conteúdo. Então, observem, né, aí os movimentos que a gente vai ter aí na nossa animação. Observem, né, qual é o texto, o tipo de texto que nós vamos ter nessa animação. E daqui a pouquinho a gente comenta melhor. Vamos lá? Passos de brinquedos, leves, que não conhecem o chão. É o bebê que fazia estreia com sapatinhos de lã. Passos que dizem bom dia de tão claros, tão alegres. São as meninas crescidas que voltaram do colégio. Passos enérgicos, largos, tremem as próprias paredes. São os homens do trabalho que não têm tempo a perder. Vagarosos, passos últimos, arrastados em chinelos. São as vovozinhas surdas acalentando seus netos. Lisboa Henriqueta, o menino poeta. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1991. Muito bem, nós tivemos um poema aí, né, da nossa poetisa Henriqueta Lisboa, que o título é Passos, né? Se vocês perceberam aí, aparece muitas vezes a palavra passo, né? Nós vamos ver detalhadamente então esse poema aí na tela de vocês, olha só. Passos, né? Então a primeira estrofe diz o seguinte: passos de brinquedos leves que não conhecem o chão. É o bebê que faz a estreia com sapatinhos de lã. Continuando. Passos que dizem bom dia de tão claros, tão alegres, são as meninas crescidas que voltaram do colégio. Passos enérgicos, largos, tremem as próprias paredes, são os homens do trabalho, que não têm tempo a perder. Vagarosos passos últimos arrastados em chinelos, são as vovozinhas surdas acalentando seus netos, certo? Então, gente, nós temos aí um poema, né, com esse título de passos. Então, todas as estrofes fazem referência a esses passos, né? Então, a primeira estrofe, né, nós temos ali os passos de um bebê, né? Um bebê que está iniciando ainda a sua caminhada. Depois a gente tem os passos ali das meninas, né, que retornam do colégio. E depois os passos dos homens trabalhadores e, por último, uns passos mais enfraquecidos, que são os passos ali da vovozinha, né? Então, o que todos esses passos têm em comum, né? O que o nosso poema ali da primeira estrofe à última estrofe tem em comum? Antes de nós continuarmos nessa explanação do nosso poema, nós precisamos entender a linguagem que foi empregada, né? Para quem que se escreve esse poema, né? Qual era a intenção que a Henriqueta Lisboa tinha quando ela produziu esse poema. Então vejam aqui comigo, olha só. Quem escreveu esse poema, né? Henriqueta Lisboa, ela é a nossa autora. E para quem a Henriqueta, né, escreveu? Para crianças e jovens. Percebam que nós temos uma linguagem diferente, né? Quando ela coloca ali uma sequência, né, de ideias dentro do nosso poema, palavras com uma tendência mais acessível, né, às crianças, aos adolescentes, para que essa criança, esse adolescente que faça essa leitura, ela consiga interpretar, né, consiga entender perfeitamente o que a autora quis colocar ali naquele momento que ela estava produzindo o texto, tá bom? E para quem, né, a nossa poetisa escreveu, olha só. Para quem, o porquê, né, ela escreveu e qual a finalidade
e nós temos aí na escrita desse poema? Então, entreter seus leitores com histórias em formas de poemas, né? Expressar sentimentos. Então, a finalidade, né, ela escreveu com caráter de entretenimento, né, dos leitores, e aí trouxe uma história, né, em forma de poema para expressar sentimentos, né? Nós vamos ver, então, a caracterização desses passos, né? O que esses passos, como eu falei para vocês ainda há pouco, o que esses passos eles vão ter, né, em comum, né, do primeiro passo até o último. Vamos acompanhar, então, detalhadamente, estrofe por estrofe, né, alguns trechos de algumas estrofes. Então, quando a gente fala da caracterização, né, desses passos, quais são as características que nós temos nesses passos? A primeira estrofe diz o seguinte, ó, passos de brinquedos, leves, que não conhecem o chão. Nós estamos nos referindo a quem? Aos bebês, né? As crianças ainda que estão aprendendo a caminhar. E como nós estamos vendo na própria imagem, né, que está presente aqui, nós vimos lá na nossa animação, tem um bebezinho fazendo, né, essa caminhada. Está caminhando como se estivesse, né, caminhando em direção a algo, certo? A segunda estrofe diz o seguinte, passos que dizem bom dia de tão claros, tão alegres, né? Então nós temos ali a adolescência, né? As meninas ali na adolescência que traduzem esse passo aí, traduzem passos claros, passos alegres, né? Que é isso que representa a nossa adolescência, né? Nossa juventude. A terceira estrofe são passos mais enérgicos, né? Largos. Tremem as próprias paredes. Então, são passos ali que nos direcionam para pessoas trabalhadoras, né? Para os homens que já têm um passo mais enérgico, um passo mais largo, né? Os passos de pessoas trabalhadoras. Essa terceira estrofe traz essas características desses passos. E, por último, né, a nossa quarta estrofe, nós temos passos mais vagarosos, né? Vagarosos passos últimos arrastados em chinelos, que faz referência, então, a um passo ali do idoso, né? Que é um passo mais lento, um passo mais devagar, né? Um passo que vai arrastar os chinelos. Então, da primeira estrofe até a quarta, nós temos uma passagem de tempo, né? É isso que o poema nos remete, a uma passagem de tempo. Temos uma criança, né, ali nos primeiros passos, depois nós temos a adolescência, né, que é um passo mais alegre, né, um passo mais claro. Depois, na vida adulta, a gente já tem um passo mais largo, um passo mais apressado, porque a vida adulta, ela exige isso da gente. E depois nós temos os passos mais vagarosos, né, mais devagar, mais arrastado do chinelo, que são os passos aí dos idosos, né, dos idosos que já têm, né, certas limitações para andar mais rápido, não tem aquele mesmo fervor da adolescência que nós vimos. Então, nós percebemos aí que esses passos, com todos esses passos, nós temos a passagem do tempo, né, de uma pessoa, certo? Professor, por que nós estamos trazendo esse texto, né? Nós estamos trazendo a gramática aplicada a um texto, né? Que é o nosso poema, para que essa foi uma introdução para que nós pudéssemos entrar, então, no detalhamento da nossa aula, que é a acentuação gráfica. Se vocês perceberam, muitas palavras nesse texto, nesse poema, possuem uma acentuação, né? Possuem um acento, né? Que dão ali uma tonalidade mais forte a uma sílaba. E é isso que nós vamos ver, né, alguns exemplos a partir de agora, voltados para o nosso poema, tá? Então eu trago para vocês uma primeira situação, olha só. Leia e julgue se a afirmação é verdadeira ou falsa. Nós vamos fazer isso juntos, tá? Então nós temos a primeira estrofe do nosso poema, né, do poema Passos, lá da Henriqueta Lisboa, que diz o seguinte: passos de brinquedos leves que não conhecem o chão. É o bebê que faz a estreia com sapatinhos de lã, certo? Então percebam que nós temos um termo destacado, né? Que termo é esse? O termo bebê, certo? Bebê, que faz referência ali à criança, né? Ao recém-nascido.
E esse bebê, essa palavra bebê, ela tem um acento circunflexo, né? Vou até jogar maior aqui para vocês, tá? É um acento circunflexo, o famoso chapeuzinho que nós chamamos, ok? E isso tem aí uma relação. Nós vamos já ver que relação é essa, ok? Então, primeira estrofe do nosso poema, ok. Temos uma palavra destacada, que é a palavra bebê, tá? No terceiro verso da primeira estrofe, é possível substituir a palavra bebê por bebe sem alteração de sentido no texto? Será que a gente consegue fazer essa substituição sem que tenhamos uma alteração de sentido nesse texto? Nós vamos voltar ao texto então e dar mais uma olhadinha. Lembrando que nós temos uma estrofe, que nós temos um verso que é um conjunto, né, de estrofes, certo? Eu tenho várias estrofes. E aí lá o que o nosso enunciado está dizendo aqui da questão, né? O que o enunciado da questão está dizendo? O terceiro verso da primeira estrofe. Então temos a primeira estrofe, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, tá? Terceiro verso, achei. Lembrando que desculpa, gente, a estrofe é composta por versos, tá? Então, o conjunto de versos nós chamamos de estrofe, tá bom? Recalculando aqui a rota da informação que eu passei para vocês. Então, nós temos no terceiro verso, é o bebê que faz a estreia. Achamos a informação. Se eu trocar essa palavra bebê por bebe, né? Por bebe, que é aqui o que o enunciado está pedindo. Não tem um acento, essa é a leitura, bebe. Vamos fazer uma releitura aqui para ver se realmente é isso, né? Se realmente está aí, se vai fazer sentido ou se não vai fazer sentido. Olha só. Passos de brinquedos leves que não conhecem o chão. É o bebe que faz a estreia com sapatinhos de lã. E aí, o que vocês acham, né? Nós vamos ter alteração de sentido no texto ou não? E aí eu pergunto a vocês, né? Verdadeiro ou falso? Vamos ter essa alteração de sentido? É uma informação falsa, né? Por quê? Porque nós vamos ter, sim, né, uma alteração de sentido. Bebê. Faz diferença, né? O acento ele vai fazer uma diferença ali na hora da gente fazer de ter esse sentido. Bebe fica sem sentido se eu colocar, né? Então, eu pergunto a vocês, o que permite a diferença de sentido entre as palavras bebê e bebe, já que são bastante semelhantes na escrita, né? Eu tenho duas palavras, né, praticamente iguais. E aí, gente, qual é a diferença entre essas duas palavras, né, que são semelhantes, mas que tem diferença de sentido? Acho que está bem claro aqui para a gente, né, o que seria. Vamos ver então a resposta, ó. A sílaba tônica das palavras, ok? A sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? Aquela sílaba mais forte, né? Então, em bebê, a sílaba tônica está na última sílaba, que é qual? Aqui, ó. O B com circunflexo, né? Já a palavra bebe está na penúltima. Então, última sílaba, penúltima sílaba. Tá? Então, a diferença aí é onde está a sílaba tônica nessas palavras. Certo, pessoal? Entendido? Então, nós teríamos sim uma alteração de sentido se eu trocasse, né, essas duas palavras, bebe por bebê. Ok? Vamos começar então aí a parte das regras, né, de acentuação gráfica com a sílaba tônica, né, com a posição da sílaba tônica, tá? Vamos lá. Lembrando que a gente já sabe, né, são conteúdos que nós vimos aí nós estamos vendo durante toda a nossa vida escolar. E a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, né? Olha, quando eu falo tônico, estou falando de tonicidade, de força,
tá? Na sílaba tônica. Então, nós temos algumas palavras aqui e essas palavras possuem uma classificação. Elas são classificadas conforme a posição dessa sílaba tônica na palavra, tá? Então, vamos lá. Elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Traduz pra gente, professor, o que seriam então aí essa classificação? Guaraná. Quando eu pronuncio a palavra Guaraná, né? Qual é a sílaba mais forte? O na, né? O na. É porque tem o acento, professor, acento agudo? Pode ser, né? Geralmente a sílaba que tem o acento é a sílaba tônica. Mas acontece algumas palavras de não possuir acento e termos também e ser uma sílaba tônica, tá? Então, Guaraná. Quando eu digo Guaraná, eu estou... a tonicidade dessa sílaba é o na, né? Entre essas sílabas é o na. Então, a separação Guaraná, sílaba tônica, na. Se a sílaba tônica é a última, então eu vou chamar de oxítona, tá? Oxítona é quando dentre as posições ali, né? Quando a sílaba tônica é a última, tá? Da palavra. O exemplo, Guaraná. Se eu digo assim para vocês, vou colocar a mesma sequência que nós estamos vendo aqui, ó. Maracujá. Maracujá. Olha só, aí qual é a sílaba tônica que eu tenho? Ó? Maracujá. Mais forte é o já, né? Então, eu também estou diante de uma oxítona, tá? Dica para nós acharmos, então, a nossa sílaba tônica. É chamar a palavra, né? Ó, Guaraná. Quando eu chamo Guaraná, qual é a sílaba que estica, né? O que demora mais a sair? O na. Segundo exemplo, pipoca. Ó, tô chamando pipoca. Qual é a sílaba que demora mais? O pó, né? Música. Música. Vejam que é a primeira. Música. Demora mais a sair, então a sílaba tônica aí é o mu, tá bom? Vamos continuar então com o segundo exemplo de pipoca, né? Que eu já introduzi aqui para vocês. Pipoca. Não é a última, né? Não é pipocar, é pipoca. Está destacado aqui pra gente. Então, é a penúltima sílaba da palavra, o pó. Lógico, então, que nós temos uma paroxítona, tá? Quando a sílaba tônica é a penúltima, é uma paroxítona. Quando a sílaba tônica é a última, uma oxítona. Certo? É preciso que vocês entendam isso aqui para a gente poder entender a acentuação das palavras, né? Porque todas as regras de acentuação estão baseadas na posição da sílaba tônica. Certo, pessoal? Então, pipoca é uma paroxítona, ok? Vamos lá para música, né? Que é a outra palavra que eu trago para vocês aqui. Não é a sílaba tônica não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, né? Então, música, tá? É uma palavra proparoxítona, certo? Então, dentro da classificação última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Ok? Entendido, então, mais ou menos onde é que fica a posição da sílaba tônica aí nas palavras? A partir daqui, então, nós vamos ver as regras de acentuação gráfica, ok? Vamos lá, então. Como é que eu vou acentuar as oxítonas? E quais são as oxítonas? Né? A última sílaba, né? Quando a última sílaba é tônica. Então, acentuam-se graficamente as palavras oxítonas terminadas em a ou as, e ou és, o ou os, em e ens, e os ditongos abertos, certo? Então, todas essas palavras oxítonas terminadas
Em A, AS, ES, OOS, EM e ENS e ditongos abertos, eu vou acentuá-las, tá bom? Professor, como é que eu sei se o acento é agudo, circunflexo? Pela tonicidade, né, da sílaba, né? Se o som é aberto, desculpa, pela tonicidade não, pelo som da sílaba, né? Se o som é aberto, eu vou ter um acento agudo. Se o som é fechado, eu vou ter um acento circunflexo, ok? Então, nós temos alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, a palavra sofá, tá? Sofá. Como é que eu separo a palavra sofá? Sofá. Terminada, qual é a regra que eu tenho aqui? Terminada em A. É uma palavra oxítona? É. Sofá. Ó. Sílaba tônica, a última. Então, eu tenho que acentuar essa oxítona. Português, né? Separação. Português. Olha só o som fechado. Então, fica o acento circunflexo. Terminado em ditongo aberto, né? Português. Então, aqui eu também acentuo, tá bom? Dominó. Nó. Olha só a oxítona aparecendo aqui, ó. Dominó. Então, a sílaba tônica, o nó, também vou acentuar. Olha a nossa regrinha aqui, o que diz a nossa regrinha? Né? A nossa regra diz o quê? Terminado em O ou OS, né? Aí nós temos as palavras armazém, parabéns e herói, né? Então, armazém, parabéns e herói também estão dentro dessas regras, ó. Armazém terminado em EM, parabéns terminado em ENS. E herói, professor, também terminado em ditongo aberto, tá? Herói, né? Então, terminado aí em ditongo aberto. Certo, pessoal? Gente, só um adendo aqui rapidinho. Em português é acentuado porque eu tenho o E, tá? A separação, né? Silábica, português. O E é S, né? Tá aqui a nossa regrinha, tá bom? É S com acento circunflexo porque o som é fechado. Não é ditongo aberto, tá? Ditongo aberto é quando o som é aberto, que é o caso aqui de herói. Tá certo, pessoal? Vamos continuar, então. As regras de acentuação dos monossílabos tônicos. Monossílabos são aqueles que só têm uma sílaba, né? De sílaba, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas e assim por diante, tá? Então, monossílabos só tem uma sílaba. E tônico é porque ele é forte, né? O monossílabo tônico, monossílabo forte. Então, as regras de acentuação desses monossílabos. Terminados em A ou AS, E ou ES, O ou OS e ditongos abertos, tá? Todos esses monossílabos são acentuados. Não esqueçam disso. Todos esses monossílabos são acentuados. Lá, Fé, Dó e Céu, tá? Lá, monossílabo tônico, terminado em A. Fé, monossílabo tônico, terminado em E. Dó, monossílabo tônico, terminado em O. E Céu, monossílabo tônico, terminado em ditongo aberto. Ó. Céu, vejam que o som é aberto. Ok? Então, esses 3 exemplos de monossílabo tônico, que não tem muito mistério, é só vocês perceberem que só tem uma sílaba, é tônico, então vão ser acentuados. Certo, gente? Vamos continuar, então. Regra de acentuação das paroxítonas, né? Paroxítonas, lembrando, antepenúltima sílaba tônica. Então, quais são essas palavras, quais são as regras, né, para essa palavra, professor? Acentua-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, em L, em N, em X, em IS e US, tá? Anotem aí para não esquecer, então, a regra de acentuação das paroxítonas, ok? Quais são os exemplos que nós temos?
açúcar, terminado em R. Né? Como é que eu separo a palavra açúcar? A-su-car. Certo? Qual é a sílaba tônica? Né? O U, penúltima sílaba tônica. Então, eu vou acentuar. Terminado em quê? Em R. Certo? E assim por diante os outros exemplos, né? Inacreditável. Paroxítona terminada em L. Inacreditável. Penúltima sílaba. Abdômen. Também termina em N, né? É uma paroxítona. Vai receber aí o acento. Tórax. Terminado em quê? Em X. Penúltima sílaba recebe acento. Lápis, terminado em I ou IS, né? Penúltima sílaba recebe acento. Bônus, terminado em US, penúltima sílaba recebe acento. Ok, então, para a regra de acentuação das paroxítonas, entendido? Então, nós vamos ver as regras de acentuação das... Ainda, né, vamos continuar vendo as regras de acentuação das paroxítonas, tá? Porque a paroxítona ela tem bem mais regras de acentuação, tá? As paroxítonas também terminadas em uns, ão, ons e ps e ditongos crescentes, né? Também vão ser acentuadas, tá? Todas essas paroxítonas terminadas aí, né, com isso que eu acabei de falar para vocês, vão ser acentuadas. Exemplos que nós temos, fórum, né? Fórum, então, é uma palavra paroxítona. Uma paroxítona, ó, penúltima sílaba tônica, terminada em recebe acento. Tá aqui, ó. Não é a sílaba terminada que vai receber, é a sílaba tônica, tá bom? Como é que eu separo o fórum? Fórum, 2 sílabas, né? Mas não é o rum que vai receber o acento, é o fó, que é uma paroxítona. Órgão, né? Terminado aqui em aotil. Vai receber acento a nossa paroxítona. Bíceps, terminado em ps, vai receber acento a nossa paroxítona. Elétrons, terminado em ons, vai receber acento a nossa paroxítona. História, terminado em ditongo crescente, porque tem uma semivogal e uma vogal, tá? E aí, essa nossa paroxítona vai receber também acento. Órfão, né? A e til. Terminada em atil, o nosso nossa paroxítona, vai receber acento, tá bom? E por último, agora sim, por último, a regra de acentuação das nossas proparoxítonas, que é a regra mais fácil, isso aqui não tem erro, tá bom? Acentuam-se graficamente todas as palavras proparoxítonas. Então, não esqueçam, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E quais são as palavras proparoxítonas, professor? São aquelas palavras que a sílaba tônica vai ser a antepenúltima. Então, lâmpada recebe acento, né? Pássaro recebe acento e médico recebe acento, né? Antepenúltima sílaba lã, antepenúltima sílaba paz e antepenúltima sílaba mé, né? Nos exemplos que eu trouxe para vocês. Então, todas essas palavras, elas vão receber acento. Certo, pessoal? Viram aí, então, as oxítonas e as proparoxítonas? A regra é mais tranquila, né? Mais fácil. Mas as proparoxítonas têm que ver detalhadamente, né, onde está a sílaba tônica, olhar a regra para ver se essas palavras elas podem ser acentuadas, né? Essas sílabas elas podem ser acentuadas, certo? Bom, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa acentuação gráfica das nossas palavras. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.